Shalom, pessoal! Uma boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Aqui em Israel é o fim de tarde. Eu estou aqui com minha assistência técnica hoje também, meu pai. É uma honra ser chamado de assistente técnico. Liga aqui. Tem que ligar o microfone, assistência técnica. Vocês já vejam que eu não sou assistente técnico. Eu sou figurante. Estou muito contente porque ela me mostra cada coisa. Aproveito o YouTube dela com vocês para ver algo maravilhoso que ela vai mostrar, que nós vamos mostrar. Inacreditável esse pôr do sol aqui. Então, justamente, eu decidi vir nesse horário, fechou justamente com o horário que a gente sobe os nossos vídeos no domingo, que a gente sobe a 1 da tarde de Brasília, das 7 da noite aqui em Israel. Então, daqui um pouco eu vou virar a câmera, vocês vão conseguir ver melhor, mas daqui um pouquinho vai começar o pôr do sol aqui no Monte das Oliveiras. Então, Shalom, o Kleber tá dando oi aqui pro meu pai. Todo mundo, quem quiser, pode mandar oi pro meu pai. Oi, pessoal. Ele depois reassiste todas as lives e lê os comentários de vocês. Isso mesmo. Oi, Júlio. Oi, pessoal. Shalom a todo mundo que está entrando. Só não me fale em futebol, por favor, que eu soube que até o Grêmio, até pro Bragantino perdeu e vamos para a Série B. Tudo bem. Bom, aqui é um lugar de fé. Quem sabe ainda tem uma esperança para o Grêmio. Olha, tá difícil. Tá difícil. Você sabe, bom, quem não sabe, eu sou colorada, mas o meu bebê que está a caminho já tem roupas do Grêmio. Quer dizer, ele está destinado a ser gremista. Ele já tem mini roupinhas do Grêmio. Mas bom, vamos começar oficialmente a nossa live. Então, shalom, pessoal, bem-vindos ao Monte das Oliveiras. Primeiro, um dos lugares mais bonitos de Jerusalém. Vocês já vão ver bem de perto à vista, então, um dos lugares mais bonitos e também um dos mais importantes biblicamente falando. Tem aqui dezenas de passagens que se passam no Monte das Oliveiras, tanto do Antigo como no Novo Testamento. Ele é um local sagrado tanto para judeus como cristãos e muçulmanos, então realmente é um lugar muito especial. E se vocês vêm aqui num dia normal, entre aspas, fora dessa época que a gente está vivendo, quando as fronteiras de Israel estão abertas, tem aqui milhares e milhares de pessoas que vêm todos os dias bater foto, caminhar, seguir os passos de Jesus, porque Jesus também esteve aqui. A gente vai entrar nas principais passagens bíblicas. E um detalhe importante é que nessa hora do dia eu acho lindo o pôr do sol, mas tem um pequeno problema que é o vento. טוב לראות אותך. הכל טוב. נכון, אני פה, היום עכשיו אני מצלמת. Então, o que acontece? Aqui a gente se conhece todo mundo. Então, seguidamente, quando eu estou filmando, o pessoal para me dar oi. Então, eu estava agora falando com um dos motoristas que trabalha aqui na zona. Então, vamos começar, eu acho que com um pouco sobre o que é o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ele é o monte mais alto de Jerusalém. A gente está a mais de 800 metros acima do nível do mar, 818 para ser mais específica. E por isso vocês conseguem ver aqui a cidade velha de Jerusalém, bem na nossa frente, mas ela está mais baixa, quer dizer, a gente está realmente num ponto extremamente alto da cidade e onde a gente consegue ter uma vista linda. Para o lado de cá, a cidade velha de Jerusalém, e se a gente cruzar o monte, o outro lado, a gente consegue, é uma das características do Monte das Oliveiras, que ele é o divisor de águas do país. E eu acho que quando a gente conversar depois um pouco sobre o significado religioso desse lugar, a gente entender também um pouco da geografia dele faz sentido. Então, literalmente, até aqui chove. Então, se a gente segue para lá, para lá, para lá, a gente chega no mar Mediterrâneo. As nuvens vêm carregadas de chuva, elas chovem por toda a região, apesar de não chover muito, sim chove aqui, e elas chegam até o Monte das Oliveiras e aqui elas param. E daqui em diante não tem mais chuva. Então, desse lado da montanha é verde, é bonito, como vocês estão vendo, do outro lado é seco. É literalmente o divisor da parte verde, da parte cheia de vida, ao deserto. E é realmente impressionante, inclusive quando neva, eu sei que agora nevou em alguns lugares do Brasil, então se tem gente nos assistindo de Gramado, que legal que nevou aí. E aqui quando neva, o pessoal neva só até a metade da montanha. Depois eu posso procurar alguma foto para mostrar para vocês, mas tu vê a metade da montanha coberta de neve e a outra montanha, o resto da montanha seco. Então é realmente bem impressionante. Deixa eu ver, tem gente do Ceará aqui, shalom! Então, Praia Grande, tô vendo que tem gente de vários lugares do Brasil. Natal, aí em Natal não deve ter nevado. Então,
Caicó. Tem gente da Espanha também. Aí na Espanha tem uma diferença, acho que de 1 ou 2 horas para cá. Então, aí na Espanha deve ser por volta das 5 da tarde. Mas bom, muito obrigada, Isaías. Então, qual é a primeira passagem bíblica que se passa aqui no Monte das Oliveiras? A primeira vez que o Monte das Oliveiras aparece é na passagem de Davi com o seu filho Absalão. Vamos recapitular um pouco da história bíblica. Davi era o rei de Israel e ele estava chegando no fim dos seus dias e ele tinha que passar o trono para um dos seus filhos. E Absalão, como primogênito, diz: claro, vou ser eu quem vou herdar o trono. Mas Deus e Davi tinham outros planos, que quem ia herdar o trono ia ser Salomão. Absalão ouve isso e não fica nada feliz com a decisão do pai dele de passar o trono para Salomão em vez de para ele. Então Absalão junta alguns homens e tenta matar o próprio pai. Então pensem o dilema agora de Davi. Não é uma história nada feliz, pessoal, mas é a primeira história citada aqui. Quer dizer, ele por um lado está sendo ameaçado, Davi está sendo ameaçado o seu reinado, a sua vida, as suas decisões como rei, que a herança de quem vai seguir no trono é uma dessas decisões. Quer dizer, ele tem tudo agora a perder, mas por outro lado, quem está enfrentando ele é o próprio filho dele. E aí, o que o rei Davi faz? Ele vem até o Monte das Oliveiras e ele senta aqui e chora. Está escrito que ele pega e rasga suas roupas e põe cinza na cabeça, que são sinais de luto. Absalão ainda estava vivo quando ele faz os sinais de luto, mas ele está numa extrema tristeza e numa agonia, na realidade. Então, quando Davi está nos momentos mais difíceis da sua vida, não de guerra contra Golias, e sim uma guerra interna da própria família, para onde ele decide vir? Ele decide vir aqui para o Monte das Oliveiras. E a gente já vê então o local que Davi escolhe para orar é o Monte das Oliveiras. 1000 anos depois, eu vou pular um pouquinho na história, mas 1000 anos depois, chega nesse mesmo lugar, quem? Jesus. A gente sabe, bom, tem tantas passagens no Novo Testamento também que fala de Jesus aqui, mas a gente sabe que quando Jesus, ele está vindo de Betfag, ele está vindo da zona de Betânia, quer dizer, ele está fazendo a entrada dele em Jerusalém, a entrada triunfal. Ele vai passar aqui pelo Monte das Oliveiras. E ele vai sentar aqui no Monte das Oliveiras também. E ele vai entrar em agonia e ele vai chorar. Quer dizer, ele vai escolher esse local para falar aquela famosa frase: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto aos seus pintinhos? Quer dizer, ele escolhe esse local aqui para chorar e entrar em luto 2 vezes. Uma no local onde ele chora por Jerusalém, e a segunda vez que é Getsemane, que a gente vai passar do lado de Getsemane mais tarde. Quando a gente vai descer o Monte das Oliveiras junto também, mas ele passa em Getsemane também, e lá ele vai entrar em agonia e também ele vai chegar a suar sangue e vai ser o local onde ele vai suar sangue por ele mesmo, porque ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que foi traído por Judas, ele sabe que vai ser levado à crucificação. Então eu acho muito interessante que Davi e Jesus escolhem de tantas montanhas que tem aqui em Jerusalém. Tem o Monte Sião, tem a Cidade Velha, tem tantos lugares aqui em Jerusalém, mas tanto Davi como Jesus escolhem o mesmo lugar quando eles querem entrar em agonia e querem chorar e querem entrar em luto. Então vejo aqui uma conexão muito especial tanto para Davi como para Jesus. Então são algumas das passagens que acontecem aqui. Deixa eu parar só para ler um pouquinho o que vocês estão vendo. Shalom! Então, uau, pessoal, muito obrigada por todos os comentários. Eu vou assistir com calma, depois com meu pai e depois ler também todos. Mas, então, recapitulando o que aconteceu aqui. Primeiro, a gente tem a passagem de Davi, onde ele vai entrar em agonia pelo seu filho Absalão tentar matar ele. E a propósito, Absalão está enterrado lá embaixo, no pé do Monte das Oliveiras. A gente também depois vai ver juntos. E depois também vai acontecer aqui algumas passagens ligadas a Jesus. Uma delas é a entrada triunfal, que a gente vai fazer juntos hoje. Então Jesus, ele está vindo de Betânia, da zona do deserto da Judéia, que é o outro lado. Ele chega até aqui, ele vai ver Jerusalém e ele vai descer para fazer sua entrada triunfal. Mas eu sei que vocês estão aqui não para ver o meu rostinho lindo, e sim para ver a paisagem que é mais linda ainda. Então vamos pegar um pouquinho essa câmera.
Vamos virar ela e vamos nos aproximar dessa vista um pouco. Então vamos nos aproximar um pouquinho da vista e continuar contando o que a gente está vendo aqui. Deixa eu aqui. Então, espero que vocês consigam ver aqui bem. Então, daqui um pouquinho já é o pôr do sol. E quando o sol baixar, a gente vai conseguir ver também melhor algumas coisas. Então, a cidade velha de Jerusalém é tudo isso aqui, na nossa frente. E aqui embaixo, já vocês talvez consigam ver um pouquinho, aqui embaixo tem umas pedrinhas, que são um cemitério que a gente também vai conhecer agora juntos. Então, aqui, ó. Aqui quando a gente vira um pouquinho para o lado, a gente consegue ver melhor. Então, tudo isso aqui é um cemitério gigante, pessoal. São 150 mil tumbas aqui. E esse é o cemitério judaico mais antigo do mundo que continua em funcionamento. A pergunta é por que transformar um lugar tão lindo como esse em um cemitério? E por isso a gente já vai entender e a gente vai descer nele agora. Então, shalom! Boas tardes. Hã? Que tal? Boas tardes, que tal? Muito bem, muito bem. Muito bem, aqui o pessoal adora os brasileiros. Então, e uma pergunta que seguidamente se faz, por que o Monte das Oliveiras se chama Monte das Oliveiras? E aqui está a resposta. De oliveira. O Monte das Oliveiras originalmente ele era coberto de árvores de oliveira. Hoje em dia tem bem menos, já que o cemitério cresceu muito, tem muitas igrejas também que foram construídas aqui. Então, tem umas crianças aqui brincando. Então, tem aqui, olha, tinham muito mais árvores, mas algumas sobraram. Então, a gente consegue ver aqui. E essa época é época de azeitonas, então elas não estão maduras ainda, mas aqui a gente consegue ver elas. Ó, estão vendo? Rumo a 1 milhão, muito bem, Débora. Pessoal que ainda não é inscrito no canal, agora é um ótimo momento para se inscrever. Então, fala pro pessoal se inscrever, eles vão te levar mais a sério. Pessoal, é muito importante vocês se inscreverem. Não tem custo, é só clicar, por favor. Né? A Aline já é brasileira em Israel, mais conhecida. Né? Tá, daí agora já é papai coruja. Não, mas é que eu deixei de ser o Cuidado. Jorge Inácio. Hoje as pessoas, eu quero me apresentar, eu digo, eu sou pai da Aline. Bom. Agora, olha aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deixa eu virar aqui. Pode falando. Jerusalém é uma cidade encantadora, mas a vista do Monte das Oliveiras é algo extraordinário, algo que não tem explicação. Né? Olha O crepúsculo geralmente é bonito em todos os lugares. Aqui é o Domo da Rocha, olha, pessoal. Hoje, eu acho Vamos que... por aqui? Vamos por aqui. Eu acho que a gente tem uma visão melhor. Então, eu acho que vocês conseguem, inclusive, ver no vídeo. Parece que tem uma aura, assim, em cima da cidade. Hoje está com um pouco de neblina. Mas aqui neblina, pessoal, não é neblina como no Brasil. Aqui a neblina é areia. Já que a gente está literalmente do lado do deserto, tem dias que a areia do deserto sobe e fica assim, com essa aparência um pouco diferente, que eu acho bonita. Então é bem interessante ver aqui. As muralhas, o pessoal tem visibilidade para a Mesquita de Al-Aqsa? Sim, então aqui, olha, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, essa aqui é a muralha da cidade velha de Jerusalém. Como eu falei, depois a gente também vai conseguir ver um pouquinho mais. O Domo da Rocha, ele tá um pouco difícil para mim ver na telinha aqui. Mas e essa aqui é a mesquita. Mais um pouco vai ficar lindo. É a mesquita de Al-Aqsa. Hoje o pessoal vai ver o que é Jerusalém dourada, né? Exatamente. Um dos motivos que Jerusalém é chamada de Jerusalém de Ouro ou Jerusalém Dourada é por causa das pedras. Toda a cidade ela é construída de pedra. Isso é uma lei. Desde a época que Israel pertencia à Inglaterra. Mas tem uma lei que todas as construções têm que ser feitas de pedra e não só pedra, é pedra local. Então, essa aqui é a pedra local que vocês estão vendo. Isso aqui é um tipo de pedra calcária que se chama pedra jerusalemita. E vocês estão vendo agora com o reflexo do sol, devagarinho elas começam a mudar de tom e elas começam a ter um tom um pouco dourado.
E todas, pessoal, tem edifícios arranha-céus aqui de 30 andares em Jerusalém, eles são cobertos de pedra. Tem que ser ou construído ou pelo menos coberto de pedra, um dos dois. Então toda a cidade tem esse mesmo tom e por isso no pôr do sol a cidade começa a refletir. Aline, se tu me permites dizer, eu gostaria de não sei, convocar ou que todos hoje façam uma oração. Estamos em Jerusalém, num dia muito especial. E vocês perguntam por quê? Porque hoje, no dia 1º de agosto de 2021, o Brasil e Israel, os dois países, ganharam medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, né? Então é uma coisa extraordinária. O Brasil é um país grande, continental, maravilhoso dos esportes, não chega a ser nenhuma surpresa, é uma grande alegria. Mas aqui um país menor que o estado de Sergipe, com uma população menor que a do Rio Grande do Sul, ganhar na ginástica artística masculina, ganhar da China, ganhar da Rússia, enfim, isso é uma coisa. E aí, quando eu estava comemorando isso, que no Brasil ainda era madrugada, eu fiquei sabendo da Rebeca, ganhadora de 2 medalhas de ouro no Brasil. Estamos todos de parabéns. E é importante destacar, pessoal, essa é a 2ª medalha de ouro da história de Israel. Quer dizer, o Brasil é um país tão grande, com tantos atletas maravilhosos. Aqui em Israel o esporte ainda é pequeno, porque o país é pequeno, o país é novo. E por isso é muito bonito ver Israel ganhar a sua 2ª medalha de ouro. Então, e mais 2 de bronze nesta Olimpíada, né? São 3 medalhas ao todo, mas de população muito pequena. Então, pessoal, vamos começar a conversar um pouco. Eu peço desculpa se está ventando. Desliga um pouco o teu microfone, talvez ajude. Aqui? Sim. O que acontece, pessoal? Peço desculpa se está ventando, mas essa hora do dia venta bastante. Mas eu não queria deixar de perder isso com vocês. Olha que coisa maravilhosa. Realmente parece uma pintura. E, pessoal, sem filtro, sem nada. Vocês estão vendo o que a gente está vendo aqui. Mas deixa eu aproveitar e falar um pouquinho desse cemitério. Eu comentei há uns minutos atrás que esse cemitério tem 150 mil túmulos. Ele tem 3.000 anos de história. A pergunta é, por que tem um cemitério aqui? E a resposta é por causa das profecias bíblicas. As profecias bíblicas falam que o Messias vai vir do Monte das Oliveiras. E isso, pessoal, é consenso entre todo mundo, judeus, cristãos, todo mundo concorda que o Messias vai vir do Monte das Oliveiras, segundo as profecias bíblicas. Outra questão é que quando o Messias vier, vai ter a ressurreição dos mortos. Então o judaísmo fez 1 mais 1, aí entra a interpretação judaica. E a interpretação judaica é que, já que o Messias vem do Monte das Oliveiras e ele vai ressuscitar os mortos, os primeiros mortos a ressuscitarem são os mortos enterrados no Monte das Oliveiras. E por isso aqui é o cemitério mais importante do mundo judaico. A gente está vendo ele aqui, olha, atrás de mim, quer dizer, por todo lado, 360 graus, pessoal, é o cemitério, ele é gigantesco. Mas por isso tem judeus aqui enterrados do mundo todo e é o camarote para o fim dos tempos, se pode dizer. Eu sei que sou um pouco estranho, mas essa é a ideia segundo a visão judaica. E falar um pouquinho das tumbas, pessoal, todo mundo é enterrado aqui com túmulos bem simples. Um túmulo maior é bem raro. A ideia é que todo mundo é igual depois da morte. E se vocês veem que o pessoal coloca essas pedrinhas em cima. Estão vendo essas pedrinhas em cima do túmulo? Aqui até botou uma telha, mas a ideia é botar pedrinhas. A ideia das pedrinhas é mostrar como essas pessoas eram amadas, respeitadas e visitadas mesmo depois da sua morte. Então, quando a gente vai visitar túmulos, por exemplo, eu vou visitar o túmulo do meu avô, eu levo uma pedrinha e coloco em cima. As pedras não têm valor, quer dizer, ricos, pobres, todo mundo é igual depois da morte. E também, quando tu chega aqui e vê esses túmulos cheios de pedra, tu vê como essas pessoas eram amadas, respeitadas e visitadas, mesmo depois da morte delas. E também a pedra é uma coisa eterna, também como a alma das pessoas. Quer dizer, a alma das pessoas não desaparece também. E por isso, aqui também tem túmulos que vocês vão ver que não tem pedras, ou que tem bem poucas, lembrando que esse cemitério tem 3.000 anos. E por isso, tem gente que não tem mais parentes vivos,
ou pessoas para orar. Então, uma coisa que seguidamente a gente faz quando a gente vai num cemitério ou no memorial também, a gente pega e coloca pedras, às vezes, em lugares que a gente não conhece, em pessoas que a gente não conhece, também porque se a gente vê um túmulo vazio, a gente tenta fazer esse carinho com a pessoa e honrar ela, mesmo que ela não tenha nenhuma pessoa que venha, que não possa vir por ela aqui. E uma coisa importante, pessoal, o cemitério continua ativo. Se vocês olharem aqui, ainda não tem lápides. As lápides, elas são a pessoa enterrada na terra, pessoal. Então, esse buraco, a pessoa foi enterrada dentro e um mês depois da morte, tem gente que faz um mês, tem gente que faz 11 meses depois da morte, depende da tradição, e só depois é erguida a lápide por cima. E isso, ó, tá quase o pôr do sol. E isso nos mostra, pessoal, que as pessoas não estão enterradas dentro dessas caixinhas, sim, as pessoas estão enterradas no chão. Tem uma, olha, que eles estão fazendo agora, justamente. Vocês podem ver essa aqui. A pessoa foi enterrada embaixo. Isso aqui é simplesmente para aumentar a altura e diferenciar a pessoa do chão, para as pessoas também não caminharem por cima. Não é lindo o pôr do sol? Meu pai quer falar com vocês um pouquinho. O que a Aline está mostrando mostra... Pode parar ali na frente. Fala com ele. Sim, pode. Tô estrela, vamos lá. Não, sou figurante, já disse. O que a Aline está mostrando para vocês aqui em Jerusalém é a convivência entre as três grandes religiões monoteístas. Se vocês podem ver aquelas cúpulas douradas, não sei se dá para enxergar, Aline. Aqui, olha, elas estão, essas aqui. Quem sabe tu diz que igreja é essa? Então, essa aqui é uma igreja russa ortodoxa. Eles estão falando que o teu som está um pouco baixo, então tu fala mais alto. Eu também vou falar mais alto. Então aqui, essa é uma igreja russa ortodoxa, aqui agora dá para ver melhor, que eles chamam a Igreja das Cebolas de Ouro, que é uma igreja em homenagem a Maria Madalena. E aqui, essa aqui, deixa eu aqui apontar, aqui. Essa aqui é a igreja de Dominus Flevit, que é a igreja que foi construída sobre o local que Jesus orou. Aquela passagem que a gente falou antes, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Nós temos então, vimos as igrejas, obviamente estamos aqui num lugar, não vou dizer num lugar santo, mas num lugar muito venerado, que é o cemitério judaico do Monte das Oliveiras, e temos em nossa frente, agora sim, sem o sol nos batendo, o Domo da Rocha, mesquita de El-Aqsa, e o que mais me chama a atenção, por favor, me digam se estão ouvindo bem. Não é que me chama a atenção, né? Mas o mais extraordinário é que em mais de 2.000 anos de história, pela primeira vez, as três religiões monoteístas maiores convivem em paz aqui em Jerusalém, né? Eu não digo que não existam atritos, sempre existem, mesmo dentro de uma própria crença, às vezes existem atritos. Mas aqui podemos optar em entrar numa sinagoga, ir ao muro, entrar na igreja, entrar numa mesquita, enfim, né? Estamos frequentando este cemitério que sempre me emociona muito, né? Um dia eu gostaria de mostrar para os teus seguidores, Aline, o túmulo de Oskar Schindler, que tu mostra assim. Não, tu decide a tua programação, né? Mas eu gostaria de um dia mostrar para vocês o que são as pedras, a homenagem de cada sobrevivente. Só ele no Holocausto salvou mais de 1.000 pessoas. Imaginem que agora na segunda, terceira geração, quantas pessoas devem a vida a este homem, Oskar Schindler, que foi homenageado no filme A Lista de Schindler. Sim, e agora, pessoal, vamos sair um pouquinho aqui do cemitério e a gente vai agora falar um pouquinho também de Jesus e do cristianismo e das passagens do Novo Testamento. Então, vamos sair e indo para lá. Que horas são? Pessoal, a gente começou a live às 7 da noite no horário de Israel, a gente está 6 horas a mais que no Brasil, então agora são às 7h24. Para quem perguntou, o túmulo de Oskar Schindler, ele não está nesse cemitério, ele está no cemitério do Monte Sião, que é um cemitério cristão. Lembrando que Oskar Schindler salvou milhares de judeus do Holocausto, mas ele mesmo era cristão. Eu fico sem ar por causa da gravidez.
subidinha. Respira, respira tranquilo. Então, Oscar Schindler está enterrado no Monte Sião. Por favor, mostra a cor do céu. Né? Sim. Eu não sei se pelo telefone celular, pelo YouTube, se reproduz esta maravilha que está à nossa frente. Olha lá, pessoal, lá no fundo, aqui onde está essa construçãozinha, esse aqui é o Monte Sião. Lá está enterrado Oscar Schindler, porque é um cemitério cristão. Esse cemitério aqui é judaico. Tem um cemitério lá do outro lado, colado nas muralhas, agora dá para ver bem as muralhas, que é um cemitério muçulmano. E no meio tem um cemitério católico pequenininho. Mas, quer dizer, tem de tudo aqui, pessoal. Jerusalém tem de tudo. Então, aqui, olha, os túmulos com as pedras. Deixa. Então, vamos caminhando. Quem quiser, pessoal, pode também bater uma foto da tela, depois postar. Aqui, olha. Realmente lindo o lugar. Schindler foi morar em Jerusalém? Não. Schindler, deixa eu explicar. Deixa eu aproveitar para explicar a história de Schindler. Então, Schindler, ele salvou judeus no Holocausto. E qualquer não judeu que salvou judeus no Holocausto sem ganhar nada em troca. E correndo altíssimo risco de vida. E correndo altíssimo risco. E correndo risco de vida, porque todos que ajudaram judeus no Holocausto correram risco de vida. Então, muitos morreram de fato. E muitos morreram de fato. Eles receberam então um título que se chama o Justo entre as Nações. E eles recebem cidadania honorária do Estado de Israel. Então Schindler pôde morar em Israel se ele quisesse. Ele não morou aqui, mas ele pediu... Ficou na Argentina, eu creio, né? Não, acho que ele ficou na Europa, mas não tenho certeza. Também não tem. Mas ele botou no testamento dele que ele queria... Ele foi trazido para cá para ser enterrado. Então ele foi enterrado aqui em Jerusalém e fica no Monte Sião. Olha que linda, a cor do sol fica trocando todo o tempo. Olha aqui. Aqui esses raminhos que estão na frente também não, só os raminhos que estão aqui na frente são uma oliveira. Aqui essa árvore aqui é outra. Vamos seguir. Deixa eu aproveitar que nós estamos no ar com todo mundo para te provocar também. Eu virei a câmera, não devia ter virado. Além de mostrar o túmulo do Oscar Schindler, que eu faço questão também de homenagear e colocar uma pedra lá, acredito que tu também, né? Eu vou te pedir, além desse crepúsculo maravilhoso, que um dia a gente mostre o crepúsculo no mar Mediterrâneo. Vamos! Que é uma coisa lindíssima também. Diferentemente no Rio Grande do Sul, em quase todo o Brasil, onde o sol... Deixa eu mostrar uma coisinha. Aqui, olha, esse portão, no momento ele está fechado, mas esse portão aqui dentro tem uma entrada para uma parte do cemitério, e ali estão enterrados os profetas Hagai e Malaquias. Não, eu tô vendo que não tá fechado. Não reparem, pessoal, que eu fico ofegante. Mas vamos... Não precisa subir, minha filha. Não, eu quero mostrar para eles o túmulo. Isso aqui vai contar como meu exercício do dia. O pessoal vê eu caminhando com a câmera e sai correndo. Então, rapidinho. Tem uma casa que foi construída aqui em cima. Olha. Just outside. Thank you. Então, aqui, ela diz que está fechado. Sim, o horário está fechado. Está escrito a túmulo dos profetas. Então, aqui estão enterrados os profetas Hagai e Malaquias. Então, vocês podem ver a entrada. Quem sabe... Outro dia a gente vai vir filmar aqui. Eu acho que eu nunca filmei dentro para vocês. Então a gente pode vir outro dia aqui.
Umas crianças ficaram super curiosas com o idioma, não identificaram o que a gente está falando. É. Então, e agora, pessoal? Agora sim. Olha aqui. Ok. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo essa descida? Essa descida aqui é conhecida como a descida do Domingo de Ramos, porque esse foi o caminho que Jesus fez. Então, do outro lado fica Betfage. A gente tem um vídeo aqui no canal fazendo esse caminho, mas hoje vai ser ao vivo. Então, essa é especial ao vivo no pôr do sol. Então, ele começa do outro lado e ele faz todo esse caminho. E a gente vai fazer juntos agora também o caminho do Domingo de Ramos. Então, aqui. Então, eu sei que não todo mundo chama de Domingo de Ramos, mas fica mais fácil para vocês saberem do que eu estou falando às vezes. Cuidado para não escorregar, minha filha. É, aqui escorrega bastante, principalmente quando chove. E não sei se vocês vão acreditar, essa aqui é uma rua de mão dupla. Passa pouco carro aqui, vamos ser sinceros, mas ainda assim é uma rua de mão dupla bem escorregadia. Mas faz parte de Jerusalém, um pouco dessas loucuras. Então a gente vai... Vixe. Quem perguntou onde é o Monte Scopus? O Monte Scopus é naquela direção, quer dizer, o Monte das Oliveiras termina e começa o Monte Scopus, eles são emendados um no outro. Então, eu peço desculpa se está travando realmente o que tem. Aqui a gente está não digo isolados, mas a gente está no meio de uma zona de cemitério e igrejas, então aqui o sinal não é o melhor de todas as vezes. Mas vamos ver se a gente descendo melhora um pouquinho. E assim vocês podem se sentir juntos. Já estão iluminando as muralhas da cidade. Começaram a ligar as luzes. Então vocês podem caminhar comigo o caminho do Domingo de Ramos. Uma experiência fantástica que se pode fazer aqui é no domingo da Semana Santa, no domingo realmente que Jesus faz a entrada triunfal dele, milhares de pessoas vêm aqui e fazem esse caminho juntos. Então, e pessoal, sem discriminação, cristãos, católicos, todo mundo junto vem aqui com ramos, normalmente de tamareiras, de palmeiras, e vêm e fazem esse caminho junto, e é realmente uma coisa linda, tem música. É realmente um evento, assim, olha, inspirador. O pessoal vem e fala os salmos também, porque lembrando que quando Jesus está fazendo esse caminho, tem milhares de pessoas que acompanham e fazem salmos. Então tem gente que também faz esse caminho caminhando, fazendo salmos. A conexão. Caiu um pouquinho a conexão. Deixa eu ver se a gente está de volta. Perguntaram para ti, pai, qual o lugar de Jerusalém que te deixa mais emocionado? É difícil responder. É difícil responder. Eu acho que as muralhas de Jerusalém, esta vista aqui, né, é difícil responder mesmo. Adoro o Museu Israel, né, os parques, mas emoção mesmo, como na outra live que nós fizemos, Jerusalém à noite, aquela caminhada para o portão de Jaffa e ao lado dos muros, como aqui, né? Se a gente for mostrar, Aline, estas muralhas são todas seculares, né? Deixa eu só mostrar uma coisinha rapidinho pro pessoal, deixa eu dar um zoom bem grande. Vocês veem aqui, vocês veem que tem um edifício que parece meio cônico com uma janelinha, onde está meu dedo agora. Então esse edifício aqui, tradicionalmente se acredita que é o túmulo de Absalão. Então a gente falou que Davi veio chorar e orar aqui no Monte das Oliveiras. No final Absalão termina falecendo e ele vai ser trazido para ser sepultado aqui no Monte das Oliveiras. Então, apesar de tudo, ele ainda recebe um sepulcro honroso. Segundo o judaísmo, pessoal, a coisa mais altruísta que tu pode fazer, é enterrar alguém.
Por quê? Porque não tem nenhuma maneira essa pessoa te agradecer nessa vida. Então, é considerado um trabalho muito honroso enterrar outra pessoa. Então, tem uma organização que chama Hevra Kadisha, que se chama Organização Sagrada, que eles são os encarregados de fazer todo o sepulcro judaico. Então, tem Hevra Kadisha em todos os lugares que tem comunidade judaica. Em São Paulo tem, aqui em Israel, obviamente, tem nas grandes cidades e também nas pequenas, às vezes eles usam os serviços das maiores. Mas a ideia da Hevra Kadisha é justamente fazer isso. Porque o enterro judaico é feito hoje em dia muito parecido como era há 2000 anos atrás. Se vocês lembram da história de Jesus, o corpo dele vai ser lavado e vai ser perfumado. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa janela. Então, o corpo dele vai ser lavado, perfumado e enrolado em mortalhas. E aí ser levado ao sepulcro. E aqui ainda se faz isso, quer dizer, Ok. Voltamos. Cuidado que está descendo um carro. Está passando um carro. É ao vivo para quem está perguntando e também pode ser ao vivo, a gente tem nossos problemas técnicos, mas eu queria realmente fazer esse caminho com vocês, então eu peço desculpas, mas é a maneira que eu tenho. É a melhor internet que a gente consegue ter aqui e também por causa das construções de pedra dos dois lados, elas interferem um pouco com o sinal. Então, às vezes, quando a gente entra num lugar mais profundo, também o sinal cai. Aline, posso te fazer uma pergunta que talvez muitos saibam, mas eu não sei. Esse aqui é o trajeto do Domingo de Ramos, certo? Exatamente. E aí vamos em direção às muralhas de Jerusalém, da antiga Jerusalém. Por que portão Jesus entrou, sabe? Eu sei. Eu imagino que vocês, pessoal, também saibam. Então, quem souber pode... Desculpe a minha ignorância. Não, a gente está aqui para aprender, pessoal. Então, quem sabe por qual portão Jesus entrou, pode deixar aqui nos comentários. Quem quiser também usar o emoji da folhinha do Domingo de Ramos, pode usar. Vamos dar um minutinho para o pessoal responder aqui a enquete. Quem sabe por que portão Jesus entrou na cidade velha de Jerusalém? Ó, aqui, pessoal, o pessoal sabe, tem gente respondendo. Eu não consigo ler, filho. Então, tem gente aqui respondendo o portão dourado e exatamente ele. Quer dizer, Jesus entra pelo portão dourado, que era o portão que ficava bem em frente ao Templo de Jerusalém, então bem em frente. Então ele entra e já sai na frente do Templo de Jerusalém. Não era o maior portão, mas o significado de entrar pelo Templo de Jerusalém e também por uma questão técnica, que quando tu vem pelo Monte das Oliveiras, esse é o portão que está bem na tua frente. A gente vai ver ele daqui um pouquinho. Esse portão, ele foi selado já há séculos pelos muçulmanos e também eles construíram na frente um cemitério. Então, hoje em dia a gente não pode entrar por ele, a gente não pode usar ele, mas a gente consegue ver onde ele ficava exatamente. Aqui, pessoal, usando as folhinhas. Como as folhinhas? Aqui, olha, as folhinhas. A Andréia usou. Então, porque Jesus, vamos aproveitar e contar para meu pai. Quando Jesus, ele entra aqui, quando ele faz esse caminho, as pessoas vão acompanhando ele com os ramos, né? Com os ramos, exatamente. Por isso também um dos nomes é Domingo de Ramos. Então o pessoal está aqui usando as folhinhas do Domingo de Ramos. Olha bem onde tu pisa. Pessoal, desculpa, eu estou preocupado com a gestação da Aline, mas ela está só olhando para a câmera. Tá, vamos virar. E aqui tem uma descida mais vertiginosa. Não sei se vocês conseguem ver pela câmera, mas a descida é bem puxada. Quer dizer, a gente vai descer aqui mais de 100 metros agora. E eu não seguro a Aline porque o risco de eu cair é maior. E puxa. Não, ninguém vai cair. A gente já vai cuidando e cuidando que os carros se passam. Então, quem está perguntando se está ventando, sim, está ventando. Eu peço desculpas também se vocês estão ouvindo o vento dos nossos microfones. Mas é o horário do dia, todos os dias venta nesse horário. A partir das 3, 4 da tarde, horário de Israel, já começa a ventar no Monte das Oliveiras. Mas eu acho que vale muito a pena ver esse lugar nessa hora. Muito bem, como é lindo tudo isso, né? Eu estava pensando essa pergunta que recebi há pouco, né? Qual é o lugar que mais me emociona? É difícil dizer. São tantos locais, né? Né? Por exemplo, eu entro, fico em frente ao Muro das Lamentações, me emociono, né? Me lembro do histórico da minha família materna, paterna, mas também eu entro no Santo Sepulcro, me sinto
me sinto reestudando a história do mundo ocidental. Enfim, é muito difícil dizer, né? Mas vou pensar, prometo para vocês responder. Cuidado ali, Cuidado, está vai subindo. passar uma moto. Ele deu oizinho pra câmera, eu acho. Como é? Eu acho que ele deu oizinho pra câmera, o motorista. Então, eu vou dizer que quando a gente traz os grupos aqui para Israel, imagino que vocês saibam, eu sou guia aqui em Israel, então eu guiei já algumas centenas de grupos, alguns milhares de pessoas nesses anos, se não mais. Eu não conto cada grupo especial, eu acabo não contando eles. Mas é impressionante porque no último dia a gente costuma perguntar qual foi o lugar que mais te emocionou. Daqui um pouquinho. Qual foi o lugar que mais te emocionou? E é interessante que cada um tem uma resposta diferente. E isso mostra que cada um tem a sua maneira de conectar com Deus. Então vai ter gente que vai dizer, olha, me conectei pelo Santo Sepulcro, ou pela Via Dolorosa, ou às vezes por lugares meio inesperados, assim. Teve a Cachoeira de Engedi, que foi o lugar que eu mais me encantei. Então, quer dizer, cada um tem a sua maneira. Meu pai estava me puxando para mim falar para vocês, se vocês ouvirem, vamos fazer silêncio, vocês podem ouvir. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas dá para ouvir no fundo um chamado. Do imã, né? É o chamado das mesquitas, ele está cantando Allahu Akbar, ele está cantando algumas orações para